campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Hoje o nosso tema nos assuntos de família é medo. Nós gostaríamos de pedir para vocês que, se gostarem do que vocês vão assistir, curtam no final do vídeo e que podem acessar o link que fica sempre abaixo para que vocês possam ler o texto que se refere a esse assunto. Quem começa o nosso bate-papo hoje é o irmão Pércio. Quem não sente medo diante do desconhecido, perante a insegurança, situações que naturalmente nos causam medo? Lidar com medos é um desafio, porque ele pode ser uma força muito saudável, protetora, que está derivando do instinto de conservação, a necessidade de segurança. Naturalmente, quando ele se instala de forma patológica, em que ele vai crescendo dentro de nós, quando ficamos com medo das coisas que nem estão nos causando risco, situações imaginárias que se aprofundam, sem dúvida alguma, adoecemos. Nos infelicitamos e alcançamos aqueles que convivem conosco também com dificuldade. O medo, portanto, faz parte da nossa natureza, tem a sua função, evidentemente. Lidar com o medo é uma necessidade que trazemos. Faz parte da educação das nossas forças. Quando temos confiança na vida, nas forças que sustentam a vida, quando confiamos em Deus, despertam as nossas forças e temos melhores condições para lidarmos com todas as circunstâncias da nossa existência, inclusive esses momentos críticos que enfrentamos o medo. Tu pensa assim, Regaldo? Já estou morrendo de medo aqui, só de pensar. Mas é isso mesmo, né? O medo são essas valências que a gente traz dentro da nossa psique, que vão dar o tom, que vão nos fazer, talvez, segurar um pouco, né? Aqueles rompantes, né? Aquela força que nos impõe para fazer muitas coisas que a gente dá uma segurada. O medo também, ele é um dosador, né? Do que podemos fazer, do que temos que fazer. Ele nos deixa preocupados se vamos dar conta de tudo isso. Será que não dou conta de fazer tal coisa? Então já dá aquele medo, né? Nós aqui fazendo esse trabalho, né? Dá um medo, né? Nós estamos aqui trabalhando assim, e aí? Mas nós estamos aqui colocando à prova esse medo, colocando, né, em xeque, colocando na vida. E a nossa vida, a gente convive com medo o tempo todo, né? Medo de andar na rua, medo de ser assaltado, um monte de medo, né? E o anterior que nós falamos sobre o poder do pensamento, a gente pode atrelar aqui também, controlar isso, né? Fazer o medo ser mais confiança, confiar, ter a certeza que tudo vai correr bem, que nós vamos fazer o nosso melhor, que nós vamos dar conta dentro das nossas possibilidades. Então, nós temos que fazer também uma dosificação deste medo para que ele possa passar pela nossa vida muito mais auxiliando, como disse o irmão Pércio, no sentido da sobrevivência, né? Do que propriamente nos assustando, nos acuando e não fazendo que vamos atrás do que precisamos fazer. O que tu acha disso, Eide? Olha, o medo, ele realmente pode fazer muito mal para a pessoa, né? Quando ele paralisa, quando ele impede que se realizem as coisas, às vezes as coisas mais simples da vida, porque passamos a temer sair na rua,
ir a algum lugar. Então, o antídoto do medo é a fé. A fé em Deus, na sua justiça, a fé no poder benéfico do bem, né? O poder de Deus, da sua misericórdia. Isso nos fortalece e nos faz com que nós tenhamos o ânimo e o valor de superar o medo. A coragem é isso, não é a falta do medo, é a superação do medo, é fazer as coisas que são necessárias, mesmo sentindo um pouco de medo, para que nós possamos ver que às vezes estamos fugindo da projeção da imagem do ratinho na parede. O ratinho, sendo projetado na parede, pode parecer um monstro, mas é apenas um camundongo. Então, às vezes, nós fazemos isso com o medo também. Tememos tanto, nos paralisamos tanto e fugimos de fazer o que deveríamos fazer sempre. Então, tenhamos fé, porque Deus nos protege sempre. O que tu acha, Lorena? Eu sempre lembro das crianças, né? Porque equivocadamente, às vezes, alguns adultos educam as crianças na base do medo. E isso traz grandes problemas na idade adulta, porque a criança carrega o medo com ela. Então, como é importante quem educa crianças e até os jovens, né? Não educarem pelo medo, educarem pela responsabilidade, pelo comprometimento, né? E às vezes são coisas simples que quem está educando não percebe, né? Bom, a gente aqui, quando era criança, tinha ainda aquela história, se tu não fizer isso bem feito, o velho do saco vem pegar. Agora imagina só, depois a criança crescia, qualquer pessoa mais velha, ela tinha medo. Qualquer pessoa que carregava um saco, ela tinha medo, né? E aquele medo, aquilo fica grande para o adulto, parece pequeno, bobagem, simplório. Para a criança aquilo é enorme. Às vezes os adultos pensam que isso vai se desfazendo. Claro, a imagem em si, com aquela imagem do idoso, do que carrega saco, se desfaz, mas fica nela a sensação do medo. E se aqueles que devem cuidar de nós nos ajudam a sentir medo, veja que efeito que isso tem, né? Então, desde cedo, despertar nas crianças, sim, isso que tu disse, Eide, a confiança em Deus, para qualquer desafio que elas venham encontrar, elas se protegerem na sua fé, na sua oração, e assim elas chegarão à vida adulta com segurança e seguirão sempre assim, apoiados em Deus. Como é que tu vê, Sinara? É isso, tem situações na vida que com medo ou sem medo a gente vai ter que enfrentar. E se a gente não enfrenta, a gente paralisa e nos sentimos incapazes, impotentes e vamos criando em nós esse sentimento de incapacidade. E com isso a gente se enche de insegurança e esse medo acaba tomando uma proporção muito maior do que ele realmente tem. Então, o melhor antídoto é enfrentar. E enfrentar, como vocês acabaram de falar, principalmente a Lorena e a Eide, né? Enfrentar sabendo que a gente não está sozinho. Enfrentar segurando na mão de Jesus. Enfrentar confiando que Deus está junto a nós. Então, nos momentos de insegurança, de medo, vamos, em primeiro lugar, nos ligar a Deus, nos ligar a Jesus, fazer a nossa prece, respirar fundo e não nos deixarmos dominar por algo que
é, em grande parte, criação da nossa mente. Então, é isso que eu queria, né, em resumo, dizer. Né? Segura na mão de Deus e vai com fé, que vai dar tudo certo. Assim nós encerramos o nosso bate-papo de hoje, muito agradecidos pela companhia de vocês e convidando mais uma vez para que continuem nos acompanhando aqui no nosso canal. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.